Isso são as letras. As letras são isso. Então, discursivamente, tanto você vê uma faculdade, digamos, de letras. Uma faculdade de letras. E essas letras da faculdade não é apenas literatura. Pode ter se tornado isso, curricularmente. Mas essas letras significam letras nesse sentido. Letra também política, né? O discurso político. O Rui Barbosa não escreveu nenhuma peça de literatura, de ficção, mas o Barbosa era homem de letras, quer dizer, era um tribuno, né? Era um homem do discurso público. Mal, até hoje um pouco esquecido, nós esquecemos muitas figuras da República Brasileira e mesmo do Império, mas Rui foi uma figura extraordinária, como foi Nabuco, com todas as suas contradições. Nabuco, esquecemos do espaço público brasileiro, Zé do Patrocínio, os irmãos Rebouças, engenheiros notáveis, que eram negros, todos abolicionistas negros, que esquecemos e lemos poucos. Mas quando você vai ver de perto, notáveis, homem de ciência, Teodoro da Silva, Rebouças, toda essa gente, Zé Patrocínio, toda essa gente constituiu realmente um espaço público brasileiro, que foi um espaço forte do ponto de vista da educação brasileira. Mas que educação? Não educação individual, não educação individualizada para formar ninguém para profissão nenhuma, de educação do Brasil mesmo, de educação do país. O país, para entrar no século XX, para ingressar no século XX, teve de ser alfabetizado, não as pessoas, teve de ser educado. A abolição foi um movimento educativo, um movimento que preparou as elites brasileiras para entrarem no século. Por isso que o país se atrasou, foi o último do mundo a fazer isso, mas tinha que fazer para poder entrar num novo século com a face educada. As elites brasileiras, no momento, brancas e negras, entenderam isso. Sabiam disso nesse momento. Quem se esqueceu disso depois foi a classe média nacional de pele clara. Esqueceu completamente da lição dos fundadores. Se deseducaram depois, porque a forma escravagista continuou depois da abolição. Então, a educação e a cultura, elas, quando estou falando aqui em educação e cultura do ponto de vista do valor, não é apenas educação nas escolas e a formação individual das pessoas, é a educação do espaço público. A educação no espaço público. E a educação no espaço público é isso, essa pedagogia coletiva de que todos os países modernos, em determinado momento, têm. Quando gente como Goethe, como Schopenhauer, foram educadores públicos da Alemanha. Claro que essa educação tem efeitos restritos, não só aqui no Brasil, lá também. Não educaram tão bem, senão não teria resultado do nazismo, né? Mas foram educadores. Então, discursivamente, o espaço público se apoiava em instituições literárias, em arenas de debate, em meios editoriais, além da imprensa como agente promotor de cultura, que é uma frase de Johnny Dewey sobre a imprensa como agente promotor de cultura. Então, a associação entre o parlamento e as letras era familiar, essa associação, aos intelectuais oitocentistas. Parlamento e letras. Chama a atenção um de vocês, especial da comunicação, porque a questão da comunicação, e quando leva o espaço público, praticamente se restringe à mídia. A mídia, e as pessoas lamentam, a mídia poderia ter tido essa função cívica, educacional. Não, é muito mais amplo que isso.
classificação entre parlamento e letras era familiar. Então, para a instância política, portanto, era muito importante, era se não essencial, como John Dewey sustentava, o aperfeiçoamento dos métodos, o aperfeiçoamento das condições de debate, de discussão e persuasão. Dewey dizia, esse é o problema do público. O problema do público é esse. A necessidade de constituir público é a necessidade de aperfeiçoar os métodos de debate. Então, vocês veem como a mídia entrega a si mesmo, fora da questão dos direitos sociais. Nem toca nessa questão, não resolve isso. Vocês veem aperfeiçoamento dos meios de debate na televisão e na internet? Não. Você vê ampliação técnica dos meios de debate, sem dúvida. Isso significa o espaço público, com o progresso tecnológico dos meios de comunicação, com a comunicação eletrônica, o espaço público se aperfeiçoou eletronicamente, tecnicamente, mas não eticamente, não civilmente. Ao contrário, essa ampliação das possibilidades de debate deu nisso que nós estamos assistindo aí, numa fragmentação inédita de opiniões, de blogs, de redes sociais, e disso tresandar, não um debate, de longe não chega aos pés do que foi o espaço público brasileiro nas discussões da abolição e na discussão da República. A internet não chega aos pés disso. Nem vai lá. É só ódio tresandando. É só ódio tresandando. As piores afecções do espírito, a pior afecção do espírito, que é o fascismo, eu digo, o fascismo é uma afecção do espírito, é o que aparece aí. É o que aparece. Portanto, vejam só a questão. Se a questão do valor da época desaparece, esmorece, se enfraquece, pouco importa, de pouco ou de nada serve ampliar tecnicamente o espaço público. A mídia em si mesmo, por mais confortável que seja, e é confortável, eu não gastei papel como gasto sempre, cadê aquelas folhas? Você tira, não gastei papel hoje. Botei aqui e estou aqui acompanhando o meu texto. É um conforto. Mas esse conforto tem um preço. Esse conforto tem um preço se ele vem sem valor. Se esse valor, eu digo, ligado à dignidade, não valor ligado ao preço monetário. Então, o problema do público, portanto, é esse. É o problema de aperfeiçoar métodos e condições de debate. Ou seja, se não existe uma retórica particular, uma retórica condicionada a uma cultura específica, não tem debate. Porque a questão, a briga de Platão com os sofistas, não era o conteúdo do que diziam. Não era briga por conteúdo ou opinião. Era briga pela boa e a má retórica. Os sofistas eram professores profissionais. Esses professores têm o baixo, se a expressão pudesse se aplicar, baixo clero dos sofistas, eram os eristas, aqueles que discutiam por discutir, queriam ganhar a discussão a qualquer preço. É isso que a gente assistiu na internet. Isso chama-se erística, não é sofística. Sofistas eram professores. E usavam a retórica para ganhar com seus pontos de vista, para convencer. E quando você usa desbragadamente, desabridamente a retórica, você quer ganhar a discussão. Né? Mas Platão dizia, o problema não é a retórica. A filosofia platônica, também a filosofia aristotélica, não vai adiante sem retórica. Quer dizer, sem uma técnica de debate, de colocar o debate para ter pergunta e resposta. Essa técnica de debate
Platão acha que existe a boa e a má. A boa retórica e a má retórica. Qual é a boa retórica? Ele diz, a filosofia. Qual é a má retórica? É a retórica dos sofistas. É uma posição. É uma posição. Uma se dava mais como uma educativa, como formativa, e a outra ensinar profissionalmente, ensinar para ganhar a discussão. Então, ser uma retórica particular e capaz de expressar essa linguagem das massas no espaço público, a razão, mesmo que seja a razão, é ou seria apenas mais um instrumento de dominação. Então, a razão pura e simples, a simples e pura expressão da razão por si mesmo, ser uma retórica para convencer e permitir o diálogo, ela é apenas um instrumento de dominação. E vejam só, o que está nas máquinas de hoje, incorporado nas máquinas, está na lógica das máquinas, é a razão. Ela funciona, ela é eficaz. Mas sem essa retórica, uma retórica que prepare o debate, a razão vai acabar encontrando um preço que não é o da dignidade. É o preço da grana mesmo, do dinheiro. É por isso que Lutero dizia, e repete, der Vernunft, dizer Hure, a razão é uma puta. Essa frase é de Lutero. Quer dizer, dependendo do preço, tudo depende do preço. Serve a quem for. Um pouco cruel, eu achei com as putas, que são frutos de carinho, mas a frase é dele, não é minha. Não é? Então, o que é que estava por trás? Eu citei isso uma vez para o meu amigo Marfesolini, ele ficou puto comigo. Porra, não é isso, não foi eu que estou dizendo, não, foi Lutero, né? Não tem esse julgamento feroz e moralista com as moças. Não. Quer dizer o seguinte, que está à venda, é nesse sentido. Né? Então, por trás dessa retórica, se achava o quê? Da retórica, boa retórica no espaço público? O sistema educacional, traz da retórica europeia. Como na Grécia também. A educação, é a paideia que estava por trás da boa retórica. A filosofia grega é uma filosofia de aperfeiçoamento do novo grego, do homem grego. Não é jogo de xadrez intelectual, cerebral. Não é masturbação. A filosofia pode ser muito masturbatória. Por trás de um sistema educacional forte, tanto na Grécia e na Europa também. Então, porque se não tem esse sistema educacional onde você busca um fim ética, essa retórica em si mesma, o que é a retórica em si mesma? É a pura técnica discursiva. É a técnica desencarnada da criatividade cultural. É a técnica desencarnada da política. É a técnica, portanto, desencarnada do ativismo cívico. Isso é a técnica desencarnada, é a retórica pura. Isso já era o embrião das indústrias de difusão culturalista junto ao grande público. Portanto, a crítica a isso já estava em autores como Tocqueville, como Proudhon, como Baudelaire, desde meados do século XIX. Desde meados do século XIX. Ora, então, na primeira metade do século XX, essa retórica industrializada, essa retórica como pura técnica de discurso, ela se torna objeto novo de análise, graças à indústria cultural. Essa expressão, indústria cultural, vocês sabem, é uma expressão que foi cunhada por Adorno, possivelmente inspirado na cultura industrial que aparece no romance de Flaubert, que é Bouvard e Pécuchet. É um romance que eu acho de leitura obrigatória para o pessoal da comunicação, esse Bouvard e Pécuchet. Não sei se vocês conhecem, alguém já leu esse livro de Flaubert? É fantástico, que é
é um livro a ser dado, a estudante de comunicação. O RPG, porque são dois aposentados franceses, porque se aposentam, homens de meia idade se aposentam, cada um em sua profissão, e se encontram por acaso no Jardim des Plantes, essa coisa, começam a trocar ideia. Um gosta muito da ideia do outro e resolvem fazer coisas. O tempo era livre e coisas culturais. Então resolvem, por exemplo, ser agricultores. Não. Então como é que se torna agricultor? Quem estava o tempo inteiro morando na cidade. Você compra folhas de função da agricultura e vai aprender a plantar. Compra o campo, a terra, eles fazem tudo isso. Pouco campo, a terra, plantam. Não eram camponeses, já tinham uma certa hostilidade dos camponeses ali com ele. Nada disso dá certo. Começa a verificar que não era tão simples plantar a partir dos livros, não era nada simples. A colheita não dá, o bicho vem, os camponeses começam a gozar deles, a rir, essa coisa. Eles desistem, isso não deu. Tudo vem de livro, e livro de difusão cultural. E aí vão escolhendo profissões a partir de quê? A partir da indústria, disso que ele chama cultura industrial. Essa expressão cultura industrial não está nem no corpo do romance de Flaubert, está numa espécie de glossário que Flaubert faz no final do romance. No final do romance, lá é que aparece essa expressão cultura industrial. Adorno inverteu, indústria cultural. É indústria cultural. Então, essa coisa, essa expressão, é reforçada pelo conceito de reprodutibilidade de Benjamin, de Walter Benjamin. Quer dizer, é o diagnóstico de homogeneização cultural. Tudo isso se configura como um ponto de convergência para toda essa linhagem de crítica cultural representada pela Escola de Frankfurt, que é uma mediação cultural, no fundo, pela difusão cultural. Você plantar batata, ou você se tornar químico, ou você se tornar comerciante de secos e molhados, tem um ponto ali, tudo é a mesma coisa, o procedimento é o mesmo. Né? Você vai aprender fora da experiência, dos livros, pelas letras. Então, essa expressão, indústria cultural, mais tarde, já anos 50 em diante, 50 do século passado, século XX, vai se estender na mídia eletrônica, devido à importância crescente do rádio e da televisão, perde força com a tecnologia do digital, a tecnologia eletrônica, e foi progressivamente sendo substituída pela expressão indústria de conteúdos, que está em vigência hoje. Produzir conteúdos, indústria de conteúdos. Então, no bojo dessa transição do paradigma industrial, o paradigma industrial foi caracterizado pela tecnologia dos motores. É o motor que caracterizava a tecnologia industrial tradicional, século XVII, XVIII, até XIX. Nós vamos passando para o paradigma informacional, que não é uma tecnologia de motor, mas é uma tecnologia eletrônica, que é bem diferente. Então, no bojo da transição de um paradigma para outro, que foi tecnologicamente ampliado, o espaço público foi tecnologicamente ampliado por essa tecnologia poderosa, que é a tecnologia eletrônica, essa que nós estamos vivendo hoje, a plenitude dela, e passou a ser absorvido, essa indústria cultural, pelas indústrias de conteúdos culturais, com a conexão apenas remota com o sistema educacional. Essa cultura industrial eletrônica, a conexão dela com o sistema educacional é remota ou é técnica. Então, você pode ter, claro, fazer ensino à distância, como uma técnica. Em técnica, universidade à distância, ensino médio à distância, mas isso é um aproveitamento da técnica eletrônica para o teleensino. É outra coisa. Não é o sistema educacional como vetor dessa indústria. É um aproveitamento dela em determinados segmentos da velha indústria educacional, da velha prática educacional. Então, entre os anos 60 e os anos 90, o espaço público parecia que tinha encontrado na televisão
no broadcast televisivo, ou na informação em circuito aberto. Parecia que tinha encontrado um circuito aberto para o público comum, que era o ícone principal, e porque pela grande capacidade que a televisão sempre teve, e tem até hoje, de transpor barreiras sociais. Quer dizer, a televisão transpõe a barreira de classe, barreira de credo, barreira de sexo, barreira de idade, e vai constituindo audiências diversificadas. A TV se impôs, portanto, como esse meio prototípico de alcance massivo. Parece que ali estava, digamos, encarnado o espaço público. E começam-se a levantar hipóteses sobre o potencial de concorrência em termos educacionais com a família e com a escola. Os perigos que os anos 60, 70 se atribuíam à televisão, vinham daí. A televisão concorreria de algum modo com a família e a escola, tanto representa um perigo, tem que ser estudada, tem que ser visto. Tá? Não concorreu, na verdade, em nada com a escola. Todas as tentativas de escola com televisão fracassaram redondamente. Televisão educativa teve experiências de um certo êxito na Inglaterra, aqui no Brasil, me lembro o Projeto Saci, no Maranhão. Eu fui diretor da TVE, quando o Portela era ministro, e tinha programas educativos que hoje você olhando assim, você se torce de rir. Eram simplesmente ridículos. Né? E não, ridículo não é a intenção das pessoas. Podia até ser boa. Né? Velhas educadoras, aposentadas de escola de educação, que era o público que eu conheço pela TV, que tinham um projeto tal, não entendiam nada da passagem, da transição, do que é a transição da escola para a televisão, e nada disso estava certo. Aí vem o Roberto Marinho, entra com o telecurso dele, que nunca contaram direito a história, mas também não dá. Deu certo, coisa nenhuma, né? Nada disso. Isso tudo vai sendo abandonado. Então, finalmente, ainda na década final do século passado, então, essa ameaça da escola, aliás, respondeu muito essa ameaça sobre a escola pelas cassações e prisões de uma certa fase do regime militar aqui no Brasil. Qualquer comportamento que desvirtuasse do que a escola mandasse, que a família mandasse, era visto como extremamente subversivo. Mais do que a subversão política. Eu estava dizendo isso para uma turma, umas semanas atrás, que eu comentei para um dos dois baianos, de Caetano. Eu disse, mas sabe que os militares tinham razão em prender vocês? Eu disse, por quê? Porque eram subversivos, mais do que o Chico Buarque. Chico Buarque é subversor da política explícita. Eu estou contra. Aí você imediatamente identifica o partido deles, como partido de esquerda. Enquanto que o Gil e o Caetano, eles eram tremendamente subversivos, não porque tivesse uma opinião política diretamente contrária, é porque parecia que eles tinham outra escola, outra ideia de escola e outra ideia de família, que estava ligada a essa androginia, hábitos novos, essas coisas que hoje os caras estão defendendo, a homofobia, a questão das classes, o pessoal do tropicalismo foram precursores disso. Isso parecia muito subversivo naquele momento. Por isso que eles tiveram que ser postos para fora do país, sem saber direito por quê. Sem saber direito por quê. Mandaram para Londres, para ir embora durante muito tempo. Então, é simplesmente isso, as aparências. Outras aparências. Não precisa dizer nada. Né? Você magro, cabelo grande, parecendo gay sem ser gay realmente, passando batom no lábio, pronto, pira a milicada, bota esses caras para fora. Por quê? Não precisa também saber por quê. Né? Então, na década, portanto, final do século passado, foi a tecnologia digital que passou a impulsionar
passou a consolidar a fragmentação dos públicos, da tradicional mídia eletrônica, sob a forma de individualidades comunicantes, individualidades interativas. Quer dizer, é isso que nós estamos assistindo hoje. Cada indivíduo é uma mola, é um átomo de um público fragmentado. E pode falar de volta. Tem modem, tem computador, fala de volta. Então, aquela antiga interação da televisão, que era regido pelo modelo de massa, uma massa anônima, uma massa heterogênea, isso dá lugar à interatividade. Porque essa palavra foi criada aí nos anos 90. Essa palavra interatividade não existia. Não sei se o dicionário já registra. Até hoje eu não verifiquei. Interação tem, certamente, mas interatividade, eu acho que ela foi criada por francês, um francês desse aí, que eu devo conhecer, mas não sei quem é. Não, foi inventada, foi a palavra inventada. Como a palavra mediatização, que todo mundo está usando hoje, se vocês virem o primeiro dicionário do Wise, aquele Wise grande, o primeiro, depois sumiu. O dicionário me dá como autor, como introdutor dessa palavra, mediatização. Aqui no Brasil, o que não é verdade. É possível que eu tenha usado, mas eu até comentei com Eliseu Veroni, morreu, eu disse, Veroni, então me deram um dicionário como introdutor, inventou essa palavra, mas eu, na verdade, tirei de um artigo seu, sobre telenovela. Eu vi a palavra mediatização e o conceito me parecia bom, gostei. Eu disse, você, portanto, é o inventor dela. E a procura disse, não, eu tirei de não sei quem também, de francês, que deve ter tirado de alguém. Alguém inventou em determinado momento. Mas é possível que aqui eu tenha usado, no meu lugar. Mas as edições subsequentes do dicionário eu procurei, já não tem mais. Porque dava um artigo meu, assim, tá fulano de tal, no artigo tal, de mediatização, que é uma boa palavra, não é a mesma coisa que mediação. Então, interatividade, o que é? É um processo gradativo de apropriação da tecnologia pelos usuários. A interatividade dá essa ideia. Então, e é a internet, não é mais a televisão, que é o medium. A internet é propriamente um medium, uma mídia, que vai sintetizar todas as possibilidades expressivas da mídia anterior. Quer dizer, vai sintetizar imprensa escrita, rádio, televisão, e vai acenar para novas modalidades de trabalho intelectual afinado, portanto, com o desenvolvimento da rede mundial de computadores. Afinado com o desenvolvimento da rede mundial de computadores, não é com o desenvolvimento intelectual e humano de ninguém. É da rede mundial de computadores. Portanto, o broadcast, que era típico da televisão, é progressivamente substituído pelo pointcast. Não broadcast, é o pointcast, que é a transformação da audiência comum em pontos de mira individualizados, capazes de provocar a fragmentação do espaço público, mediaticamente ampliada. Esse espaço público que nós experimentamos hoje, esse espaço público que vivemos hoje, blogs de toda a natureza, até os blogs, aqueles... Hoje, por exemplo, eu aprendi que... O que diabo é blog sujo? Parece que essa expressão, chamar um blog de sujo, foi chamado por Serra, para se defender do ataque, há uns anos atrás, mas os blogs hoje assumiram a expressão. Então tem blog que diz blog sujo mesmo, né? Só que o que antes você tinha milhões de espectadores, um blog desse exitoso tem o quê? Tem alguns milhares, entende? Milhares. A não ser que seja, como é Bonner, que esse sujeito Bonner, da TV Globo, que o blog dele ele tem 1 milhão de seguidores, 1,5 milhão de seguidores. Saber se ele vai botar tal gravata, se vai botar, você vê a redução ali que é. Vocês já viram um blog desse? Eu gostado, eu nunca vi. Hein? Como? Ah, é no Twitter? Ah, é Twitter, não é blog, não. Ah, é verdade. Eu entrei há uns 2 meses atrás nesse negócio do Twitter.
que eu nunca tinha entrado, me incitaram assim, a usar. Eu andei botando umas frases lá e de repente já tinha seguidores. Aquilo me espantou um pouco, eu parei. Né? Foi só no momento da Dilma, antes da votação do impeachment, né? Eu participei com as frases assim, é curioso aquilo, né? É uma frase que você não prova nada, você só diz. Mas é uma coisa poderosa, né? Ainda.